Pessoal, mais uma resolução. Numa esquina cujas ruas se cruzam formando um ângulo de 120 graus, está situado um terreno triangular com frentes de 20 metros e 45 metros para essas ruas, conforme representado na figura abaixo. A área desse terreno em metros quadrados é... bom, ali tem o desenho, né, do tal terreno, e aí eu quero a área desse triângulo aqui. Ok. Então, área de triângulo apresenta várias fórmulas de se calcular. Por exemplo, base vezes altura sobre 2, quando eu conheço a base e a altura. Se for um triângulo equilátero, eu uso o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se fosse um triângulo retângulo, seria cateto vezes cateto dividido por 2. Tem a fórmula de Heron, que usa o semiperímetro. Tem várias fórmulas ou várias maneiras de se calcular a área do triângulo. Nesse caso aqui, eu vou usar a forma trigonométrica do cálculo da área do triângulo. Como que é essa forma trigonométrica? Bom, então eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu vou fazer no canto uma exemplificação genérica da área trigonométrica do triângulo. O desenho ficou muito feio. Então, eu vou chamar isso aqui de lado A, lado B e lado C. Consequentemente, aqui o ângulo C, aqui o ângulo A e aqui o ângulo B, né? Lembrando que para a representação ficar melhor, sempre o ângulo oposto recebe a mesma letra do lado oposto, né? Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Azinho, Azão. Ok. Bom, a área desse triângulo eu posso calcular assim, ó. Por exemplo, eu posso multiplicar A vezes C, ó, dois lados vizinhos, A vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, aí no caso seria aqui, ó, B, seno de B, e dividir por 2. Claro, então se eu conheço o lado A, o lado C e o ângulo do meio, tranquilo, né? Multiplico os lados vezes o seno do ângulo do meio. Eu posso também calcular desse triângulo se eu souber os lados A e B. Então ficaria A vezes o B vezes o seno do ângulo do meio. Quem é o ângulo que está entre A e B? O ângulo daqui, ó, o ângulo C. Então, A vezes B vezes o seno do C, divide por 2. E ainda poderia calcular a área desse triângulo conhecendo os lados B e C. Então, seria B vezes C vezes o seno do ângulo entre eles. Quem é o ângulo entre B e C? O ângulo A. Então, vezes o seno do A sobre 2. Ok? Então, isso aí é a maneira trigonométrica do cálculo da área do triângulo. Aí eu transporto essa ideia para esse triângulo aqui. O que eu conheço? Eu conheço o lado 20 e o lado 45, dois lados do triângulo. E conheço também o ângulo do meio, o ângulo entre eles. Então, a área desse triângulo é o quê? É um lado, 20, vezes o outro lado, 45, vezes o seno do ângulo entre eles, que eu sei, né? 120 graus. E vou dividir isso por 2. Então, a área vai ser igual. Bom, aqui eu já posso adiantar uma situação. Olha só. 20 divide por 2 dá 10. Então, já tenho aqui 10 vezes 45 vezes o seno de 20. Bom, aí o seno de 20 é o quê? Aliás, seno de 120, né? Seno de 120 graus. Os 120 graus, redução ao primeiro quadrante, está mais perto do 180 ou mais perto do 360? Está mais perto do 180. E qual é a diferença aqui? A diferença é 60 graus. Então, o seno de 120 graus é o mesmo seno de 60 graus. Só tenho que me preocupar com o sinal. Como que é o sinal do seno no 120 graus? Bom, 120 graus está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, tá ok. Então, o seno de 120 é o próprio seno de 60. E quanto que é o seno de 60? Bom, eu pego lá na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho 10 vezes 45 vezes raiz de 3 sobre 2.
Aí mais uma vez eu posso simplificar aí. E aí eu tenho, deixa eu pegar aqui, ó, 10 divide por 2 dá 5. E aí finalizo. 5 vezes 45, 225. Então a área aí, 225 raiz de 3. Isso está na letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.